Presidente, vocês também foram pegos de surpresa por essa operação. Havia algum indício no setor de que irregularidades como essa eram cometidas? Não, sinceramente não. Nós não tínhamos nenhuma informação e eu vou te dizer mais. Eu estava em Montevidéu realizando junto com o diretor, um dos diretores da BPA aqui, um encontro com 8 países sul-americanos falando sobre como evitar a influenza aviária. O Brasil com técnicos lá ensinando, explicando e tudo. E eu vi lá até uma frase um pouquinho antes do telefonema que me relatou. O Brasil é o país que tem a melhor biosseguridade do mundo. Palavra de um americano que mora no estado de Indiana. Então, veja você que impacto você logo receber aí caindo o mundo uma notícia. Essa operação foi muito trabalhada, assim, muito... E contra ela, zero. Eu sou contra a possibilidade da generalização, das injustiças, das consequências que aconteceram a partir daquele momento. Bom, pelas informações que o senhor colheu, qual é a extensão dessa irregularidade? Vocês do setor já conseguiram identificar? Sim. Ontem mesmo a gente passou o dia lá de manhã no mapa, de tarde no Palácio do Planalto, e já se viu tudo. Por exemplo, o Ministério detectou tanto o que significa corrupção de agentes públicos, quanto privados, já está tudo identificado, e o chefe de polícia com quem falei, Dr. Daiello, exatamente, eu disse, olha, a operação em si, ela nos ajuda a mostrar que somos um país sério e transparente, porque você vai lá fora e diz, além das vistorias, além da fiscalização interna aqui, você ainda tem mais isso para responder. O único detalhe ficou a possibilidade de generalizar. O título do Correio Brasiliense de ontem, se você olhar, diz assim, Brasil vende carne podre. Tchau. Tem um laudo, por acaso, vocês já viram uma cópia de um laudo com essa informação sendo verdadeira, conferida? Zero. O ministro da Agricultura está pedindo, não tem? Zero. Então, mas saiu como a manchete, carne podre é coisa que é fácil de entender, né? Isso é o que apontou, presidente, a investigação da Polícia Federal. A extensão, eu vou me deter a isso, porque me parece que isso identificar o tamanho do problema é fundamental agora. O quanto de carne ruim, irregular, foi comercializada para os brasileiros no mercado interno e também para o mercado externo. Sim. Vocês já têm essa dimensão? Sim. 21 plantas que agora vão ser alvo de uma auditoria ao longo de todo esse tempo, já foram analisados, processos. E para o mercado externo, 3 plantas apenas. Eu não tenho aqui o nome delas, mas uma de mineiros, uma outra de embutidos, etc. 3, e que também serão alvo de investigação e rastreação para dar uma dimensão maior ao próprio consumidor externo também. Presidente, ontem o presidente Michel Temer fez questão de jantar, de comer um churrasco com os embaixadores para mostrar que a carne brasileira era de qualidade. Aí o Estadão foi lá, um repórter do Estadão foi lá no restaurante e descobriu que o restaurante não vendia, não trabalhava com carne nacional, só com carne importada. O Palácio do Planalto divulgou uma nota dizendo que não é verdade, que a carne era brasileira. Esse tipo de ação não acaba prejudicando mais do que ajudando ainda a melhorar a imagem da carne brasileira nesse momento de crise? Rosaria, eu fui também ontem, não jantei porque a gente voltou, mas entrei com os embaixadores, o presidente e etc. Inclusive eles num clima de muita aproximação e respeitando profundamente o gesto do Brasil. Também ouvi esse papo, mas depois eu vi a informação de que não, porque eu não sei se existe um estabelecimento hoje que tenha a coragem de dizer assim, eu vou trabalhar com carnes bovina, unicamente argentina, uruguaia, etc. Não, eu não sei, eu ando pelo Brasil afora, nunca ouvi isso, sabe por quê? A carne nossa é de primeiríssima, de uma qualidade, de um sabor indescritível. E frango e suíno, então, nem se fala aí também. Por mais que fosse buscar, não entra um frango, um suíno de fora, naturalmente não. Então, isso aí, claro, dá uma dimensão. Acho que se o restaurante era misto, carne importada e carne brasileira, já era para se evitar. Equívoco de quem marcou, da assessoria que marcou, equívoco, mas um equívoco.
Bom dia, presidente. É Carolina agora que fala com o senhor. Bom dia, Carolina. Eu quero voltar aqui à questão que preocupa mesmo o consumidor interno e também o consumidor lá fora, o nosso importador, que é a questão da fiscalização, presidente. Agora, depois de todo esse escândalo, se fala em mudar a forma de fiscalização. Ou fazer um rodízio de fiscais nos frigoríficos, a indicação política de superintendentes do Ministério da Agricultura nos estados, enfim, tentar reorganizar também essa questão da fiscalização. O que para o senhor seria o ideal no sentido de reconquistar a confiança dos consumidores? Sinceramente, o que você relatou aí que se pretende fazer. Eu advogo isso. Na Conab, eu estava apavorado, sinceramente desesperado de ver que eu saía de uma fiscalização e recebia a notícia de que havia algum problema. Fizemos um rodízio, trouxemos gente do Paraná para cá, daqui para lá, de lá para cá, um grupo de fiscal. Mas olha, como um todo, nós temos aí equipe de honestos que é infinitamente superior aos sem-vergonhas. É uma minoria que existe em tudo. Os safados que devem ser punidos, porque eles que causam essa dor ao país, a nós, não é para mim só. 200 mil famílias de integrados estão desesperadas hoje no Brasil. E 4 milhões e 100 mil brasileiros estão envolvidos nesse processo nosso. Então, acho que isso é uma boa nomeação de apadrinhada política, é um desastre. Isso já está visto há 400 anos. É um negócio terrível. Olha, no Ministério eu não coloquei apadrinhado político, mas gente qualificada, indicada, com currículo, procurei fazer. Pode a gente até errar com isso, mas procurei fazer. E repeti para o ministro Blairo, faz isso urgente, o novo RISPOA também está aí para ser assinado, mudanças de uma legislação do século passado, da era Vargas, que hoje nós temos a era da internet, né, e da inovação. Houve, presidente Francisco Turra, na sua opinião, exagero da Polícia Federal na forma como foi divulgado, passando essa ideia de que todo o setor está contaminado? Ontem, a presença do diretor-chefe da Polícia Federal, doutor Daiello, e do chefe de imprensa, exatamente se deu porque eles próprios sentiram a dimensão do problema. Exatamente há um compromisso de ajudar e a clarificar. O que é? Eu não alô meus bois. Apontar onde? Se você, num universo de 11 mil funcionários, tem 30 que cometeram o deslize, eu acho que o certo é você dizer assim, esses 30 são sem vergonha, retire. Essas empresas, por exemplo, as marcas, quem é que faria um tipo de fraude que nem foi assim, por um equívoco de divulgação, eu ouvi o áudio, foi dito, deu a entender que misturava um papelão com produto. Deus me livre, era embalagem, unicamente embalagem. Mas por um equívoco aconteceu isso também. Você acha que uma empresa que tem um renome internacional, 140 empresas no Brasil, 35 no Brasil, ou uma pequenininha, se entregaria por alguma coisa para cometer uma brutalidade? É uma vez que você erra e tchau. Você está banido lá fora e aqui. Então, tem que ter esse senso agora de responsabilidade para separar o joio do trigo. Essa nossa entrevista me dá a possibilidade de ele questionar uma coisa muito específica aqui, que foi apontada pela Polícia Federal. O uso de produtos para mascarar a carne estragada. No processamento da carne, eu queria entender, essa é uma pergunta de consumidor mesmo. No processamento da carne, existe algum produto que é usado para manter a carne por mais tempo? Enfim, como é que funciona o processamento da carne na hora de colocar ela para o consumidor? Bom, veja você assim, essa área, eu te confesso que eu poderia te dar uma furada ao consumidor e eu não quero. Há um diretor técnico aqui, Dr. Rui Vargas, gaúcho, que na parte da BPA cuida e sabe tudo disso. Ontem mesmo, quando foi falado esse tema, ele foi até chamado para, junto com a equipe do Ministério, esclarecer. Eu não conheço esse tipo de produto, mas te asseguro uma coisa, se é proibido por lei, é proibido e não se deve, e não se usa e não se pode usar, e é criminoso usar. Isso é verdade. Há também mitos aí absurdos que tivemos que, ao longo do tempo, desmentir.
frango tem hormônio. Comprovamos que não tem hormônio. Tecnicamente, você teria a forma de passar hormônio para o frango, seria injetando o hormônio ou na adição do alimento, que só incorpora depois de 90 dias. E o frango nosso é abatido com 42 dias e com 35. E injetar em 7 bilhões de frangos que produzimos por ano no Brasil é impossível. Não tem como, tecnicamente não. Então eu não tenho para te dizer qual é o produto, mas se ele existe é clandestino e não pode. E se não pode é proibido, e se está dentro tem que punir, extirpar, retirar. Presidente, outro ponto levantado pela Polícia Federal na operação da semana passada foi o pagamento de propina para fiscais agropecuários para a liberação do certificado de qualidade, para a liberação dos produtos. Qual é a análise de vocês para esse tipo de acusação, para esse tipo de levantamento? É gravíssimo, sem dúvida, isso é gravíssimo, tem que apurar até o fim. A polícia tem todo o nosso apoio e o doutor Laiello e quem fez a operação merece aplauso de poder coibir essa prática em qualquer lado. Até Carolina, se me permite, nós estamos falando tudo isso, por exemplo, daria para você, gaúcha, dizer, mas que glória, Rio Grande do Sul e Santa Catarina fora. Mas não, nós temos que clarificar como um todo, porque nós somos um todo, é um produto, é a mesma coisa que a Ambev. Noticiaram lá, entra insetos e são moídos junto da cevada. Ela vai dizer aonde e tudo, mas para ela é um estrago também grande, se não esclarecer, universal. Esse ponto é fundamental, ministro, porque tanto a China quanto a União Europeia pediram mais informações ao Brasil a respeito dessa situação. E são grandes mercados importadores. Como resgatar a confiança desse comprador lá do mercado externo? Dois mercados que você mencionou para nós vitais. A União Europeia, ela tem um significado para nós que você nem imagina o que é. Eu vou te dar agora, e para quem nos ouve, uma dimensão. Nós temos inúmeros mercados que abrimos que o cara nem vem ver, nem inspeciona no primeiro momento, depois sim, e ele diz assim, habilita as plantas que estão habilitadas para a União Europeia. O Japão, idem. Eles não compram dos Estados Unidos, nem Japão, nem a União Europeia, mas compram do Brasil. A relação é muito sólida. A vontade de retirar o Brasil de banir, ela advém de outra coisa, do produtor europeu, irlandês, que ele sempre fica com ciúme de quem entra na União Europeia vendendo. Então é o drama todo. A China, idem. Lá era o segundo maior produtor do mundo. Nós passamos por eles. Por quê? Nós temos melhores condições que eles. Eles com clima de 6 graus médios por ano e nós com 24, produzimos melhor milho e soja de qualidade e eles estão buscando aqui na importação água. Porque para produzir um frango na cadeia são 3.500 litros de água que a gente consome. Presidente, deixa eu voltar a uma pergunta que a Rosângela Oliveira fez mais cedo para o senhor, para a gente abrir um pouquinho mais aqui. Houve algum ponto da forma de divulgação da Polícia Federal, ou até mesmo do ato de desencadeamento dessa operação, que tem a contrariedade de vocês, que vocês ficaram insatisfeitos sob o ponto de vista aí do setor, na forma como as coisas foram colocadas, as informações foram colocadas para o público brasileiro? Você fez uma pergunta muito inteligente e acho que é objetiva mesmo, e a Carolina Idem, é assim, por que generalizou? Por que todo mundo fez a sua interpretação? Correio Brasiliense ontem, qual era a manchete? Brasil vende carne podre. É isso aí. Se você não diz, olha, aconteceu na unidade tal, isso, coloca exatamente o ponto, você joga o produto todo, foi o que aconteceu aqui e lá fora. Por que nós, ontem, por exemplo, os embaixadores, foi uma atitude bonita. O embaixador alemão falou em nome dos outros, dando confiabilidade à carne brasileira, né? Vários comentários na imprensa de embaixadores confiando, dando voto de confiança absoluta. Mas a generalização, a falta de especificação da questão, do ponto, assim, é que são as questões que nós mais cobramos. Uma outra coisa que eu diria também muito importante no nosso caso, não é o tipo de operação Lava Jato, vamos supor, há 2 anos vem vindo a operação.
Se tivesse estourado, logo que aconteceu qualquer coisa, pá, investigou, deu, tá, revelou, recolhi carne vencida aqui, ponto. E está acontecendo isso, tem várias operações. Mas esse é o ponto fundamental, presidente. Vai haver essa divulgação exatamente das plantas atingidas, o que aconteceu em cada planta, quantas toneladas de carnes atingidas, vai existir isso? O consumidor vai ter essa informação? Eu imagino que sim. Eu vi o relatório da Polícia Federal, eu acho que ele ainda não está completo, mas o ministro da Agricultura ontem fez várias revelações e também ele está pedindo algum laudo, por exemplo, carne podre existiu em algum lugar? Um laudo deve estar no processo, se estiver, deverá ser revelado. Eu não tenho. E também eu vou te dizer assim, o nome das empresas já está sendo tornado público. E não pensem assim, também um outro detalhe que eu vou me antecipar. Eu ouvia, mas olha as maiores marcas. Sim, as maiores marcas do Brasil estão também no rol, porque tendo 35 empresas da BRF, tendo 140 no Brasil da JBS, é óbvio que era mais fácil encontrar uma unidade com falha, num local com falha, nisso, naquilo. Mas não são grandes e pequenas, muitas até nem são associadas nossas, nem sei se tem CIF ou só inspeção estadual, mas de qualquer maneira não importa nada disso. A gente tem que agora ir atrás exatamente desse que é o ponto essencial. Onde esteve, que tipo de erro, jogar para o público saber tudo. Até para o consumidor, opa, mas eu moro próximo, o que aconteceu, tive problema, fui enganado e tá. E para o mercado externo são 3 ao todo, 3 plantas, que vão ser rastreadas, investigadas e a explicação para o mercado tem que ser dada pelo Ministério e pelas empresas. Presidente, muito obrigado, Francisco Turra, muito obrigado pela sua atenção nessa manhã, pelas explicações e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a todos vocês, Escola, Rosana e Carolina, e eu acho que vocês também prestam um serviço importante ao país. Obrigado. Sem dúvida, muito obrigado pelos esclarecimentos. Presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, profundo conhecedor dos assuntos ligados à agropecuária, agricultura, foi ministro da Agricultura, e conversou conosco agora sobre esse tema da carne, da operação da carne fraca.